Estamos gravando. Ok. Bom, hoje é o dia 9 de julho de 2020. Essa é a entrevista concedida por Yuri Andrews Feitosa da Silva para Guinter Traja Leibniz, Caioá Cardoso Alan e Sara Teixeira Munareto para o projeto Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Essa entrevista faz parte do projeto Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul, desenvolvido na Universidade Federal do Pampa, e tem como objetivo registrar o cotidiano e a experiência subjetiva e profissional relacionada à pandemia e ao isolamento social e as formas como isso tem afetado a população sul-riograndense. Você tem liberdade para decidir se participará ou não e pode solicitar a interrupção ou desistir a qualquer momento. Você pode autorizar a divulgação de sua identidade ou solicitar que ela seja omitida. O conteúdo da entrevista será utilizado para fins de pesquisa, educação e cultura e será divulgado na internet para que você e outras pessoas tenham acesso aos resultados. Não há custos nem compensações financeiras pela participação. Caso você se sinta cansado, triste ou confuso, podemos parar a entrevista e, se for do seu desejo, retomá-la em outro momento. Se você não se sentir confortável para responder alguma pergunta, podemos passar para outra. Se for do seu interesse, você poderá definir um prazo para o início da divulgação de sua entrevista. Então, eu vou fazer algumas perguntas, Yuri, né, em relação ainda à questão desse esclarecimento, ok? Você está esclarecido quanto aos objetivos da pesquisa e quanto à forma como a entrevista será feita? Sim. Uhum. Ok. Você concorda que sua identidade seja revelada ou prefere que seja usado um pseudônimo? Minha identidade pode ser revelada. Ok. Você autoriza o uso das informações prestadas nessa entrevista para fins culturais, educacionais e de pesquisa, e que as mesmas sejam disponibilizadas na internet? De acordo. Ok. E por último, você autoriza o uso de sua imagem na divulgação do material? Sim. Perfeito. Bom, então a gente agora vai fazer algumas perguntas e fica bem à vontade, né, para poder conversar sobre elas, tá? Você ou alguma pessoa de sua família foram contagiados pelo novo coronavírus, né? E relate a experiência, caso positivo. Não. Não? Ok. Se por causa da Covid-19 você procurou atendimento do SUS ou de plano de saúde, como foi esse atendimento? Não procurei. Perfeito. O que mudou na sua rotina a partir do início da pandemia? Mudou de uma maneira geral, né? Eu acho que com a pandemia, né, do Covid-19, a gente teve que se reorganizar, né? Reorganizar dentro da universidade, né? Nos reorganizar nos movimentos sociais, né? De maneira geral, né? Então, a nossa vida passou a ser muito mais dura, a ser muito mais difícil, né? Então, a gente precisou se organizar de diversas maneiras, né? Tanto na luta, quanto na universidade, né? Nas questões acadêmicas, né? Então, a gente precisou, de uma maneira geral, se reinventar, né? A partir desse movimento, assim, dessa pandemia e com um estado tão perverso que está se desencadeando agora, né? Então, a gente precisou fazer algumas ações, precisou fazer algumas medidas, né? As nossas horas estão sendo voltadas para as lutas, né? Para as mobilizações que a gente tem feito aqui na cidade de Jaguarão. Então, uma série de reorganizações que a gente tem que ter, que a gente vem fazendo, assim, que muda a vida, né? Muda o nosso cenário, né? Muda o nosso cotidiano como um todo, né? Não só meu, mas, assim, da comunidade de maneira geral, né? Eu acho que dos trabalhadores, das trabalhadoras, né? Tem se alterado bastante, né? E eu sou diferente. Perfeito, Yuri. Bom, você está em Jaguarão, né? Em função dos estudos para a Unipampa, mas também essa questão do isolamento, né, social, a política de isolamento social, ela afeta todo mundo, né? Imagino que a tua família também, né? Mesmo distante
imagino que deve conversar com ela, né? E como é que, nessa questão do isolamento social, né, vocês têm se comportado, né, também se tem relatos de como é que o pessoal tem conseguido realizar ou não esse isolamento social, né? Sim. Como é que também esse impacto do isolamento social e da pandemia, né, especialmente em termos econômicos, tem afetado, né, a tua vida e da família também. Eu acho que de maneira mais geral, assim, né, eu tenho conversado bastante com a minha família, né, principalmente com meus pais, né, meu pai, minha mãe, minhas irmãs, né, enfim, meus sobrinhos, sobrinhas, né, e meus pais, eles já são aposentados, né, então tem esse privilégio de poder ficar em casa, né, então eles têm ficado em casa, mas as minhas irmãs, elas estão tendo que ir trabalhar, né, então já é diferente por parte das minhas irmãs, né, então por parte das minhas irmãs, né, uma tem que trabalhar, né, porque trabalha de manhã, então ela tem que ir, né? Tem 2 filhos pequenos, né? Também, né? E a minha outra irmã também tem 2 filhas, né? E o companheiro dela, né? Que é meu cunhado, que também está passando por esse processo da pandemia, né? Então, e minha irmã está desempregada, então a situação ela se torna um pouco mais difícil, né? O companheiro da minha irmã ele trabalha, né? Mas agora com o fechamento do comércio, tem também precisado se rearticular, né, também, né, porque ele não está indo trabalhar, então a situação, né, digamos assim, que das minhas irmãs tem se tornado bem difíceis, assim, né, então esperando auxílio emergencial, né, e ainda mais com o isolamento social, né, e com a quarentena, né, com esse processo de quarentena, né, que as pessoas elas têm que ficar em casa, né, justamente porque, né, senão vai afetar a família como um todo, né, as famílias como um todo, né, mas as pessoas elas têm que trabalhar justamente porque elas precisam e depende, né, unicamente, né, e o Estado não tem garantido que essas pessoas permaneçam em casa, né, e permaneçam em casa adequadamente, né, com auxílio, né, com uma renda básica, né, para que elas continuem e permaneçam dentro de casa, né. Então, minha irmã, a do meio, né, que é mais velha do que eu, ela tem ficado em casa, né, desempregada, né, enfim, passando uma série de dificuldades junto com o companheiro dela, né, que é meu cunhado, né, minha outra irmã também tá tendo que trabalhar correndo risco, né, também de sei lá, a qualquer momento também contrair a doença, né, então, né, o Covid, então tá sendo bem difícil, assim, por parte das minhas irmãs, né, dos meus pais, nem tanto, porque eles já são aposentados, então eles têm ficado em casa, né, mas por conta por parte das minhas irmãs, elas estão passando uma série de dificuldades, né, inclusive o auxílio emergencial, que era para vir da minha irmã, da Thaís, né, que é a minha irmã mais, a do meio, era para vir o auxílio emergencial, né, ela é mãe de 2 meninas, né, que são minhas 2 sobrinhas, e ela não tem conseguido manter assim, né? Porque tem que pagar aluguel, né? Tem que pagar as contas, né? Tem que pagar alimentação, ou seja, a situação ela se torna muito mais penosa, né? Nesse momento de pandemia, né? Porque a gente entende que o Estado tem que garantir minimamente que as pessoas elas tenham as condições de ficar em casa, né? E tenham a segurança para ficar em casa, né? Justamente alimentação, né? Água, luz, enfim, né? A gente soube relatos também de pessoas, por exemplo, que nesse período de pandemia de comunidades, né, de periferias, enfim, né, de favelas que estão sem água, por exemplo, né, sem o aporte mínimo para a sobrevivência nesse período de pandemia, ou seja, como você sobrevive a tudo isso, né, sem ter as condições necessárias para sobreviver a tudo isso, né. Então fica bem difícil. Então esse é o relato da minha família, assim, né. As minhas irmãs estão sob pressão a todo momento, porque uma está desempregada, outra está trabalhando e correndo risco. Uma está desempregada e corre o risco de ficar sem as coisas, ou seja, sem o mínimo para sobreviver, né? E ainda com criança pequena, né? As coisas se tornam muito mais difíceis nesse período, né? Uhum. E eu imagino também, Yuri, que essa questão da pandemia, assim, e como tu falaste do isolamento, da necessidade do isolamento, torna mais difícil também essa questão da restrição ou mesmo da impossibilidade da família se encontrar para além de quem mora junto, né? Eu não sei também se eles têm conseguido fazer isso, como é que tem
essa questão dessas relações familiares, de proximidade tem acontecido ou não também nessa dimensão. Sim. A aproximação, assim, com as pessoas da minha família, né, que estão em São Paulo, né, em Campinas, mais especificamente, não tem ocorrido, né, tipo, muito, assim, então, minha mãe e meu pai têm ficado nas casas dele, minhas irmãs têm ficado nas suas casas, né, onde elas moram, enfim, e então não tem ocorrido muito essa aproximação, assim, né, raramente, tipo, a minha irmã, né, vai até a casa dos meus pais, enfim, né, isso acontece de maneira bem rara, né, as duas irmãs, né, e aí a gente tem passado por isso, né, eu tô longe também, né, então, é aquilo, né, o nosso coração fica aqui em Jaguarão, né, nas lutas que a gente tem que fazer, na nossa realidade aqui também, né, concreta aqui, e o nosso coração também fica lá em Campinas, em São Paulo, né. Então, tem sido bem difícil, assim, tipo, até mesmo essa preocupação, né, que a gente tem com os nossos familiares, né. Uhum. Tu acha que essa preocupação, porque, bom, antes da pandemia, pelo fato de estudar aqui e a família morar lá, já tinha um longo tempo que tu passava sem poder visitá-los, enfim, mas isso se intensificou, esse sentimento de preocupação depois da pandemia, essa questão da distância, da impossibilidade de se ver, assim. Se intensifica justamente porque, claro que, né, antes da pandemia, né, então, pré-pandemia, assim, a gente já tinha esse sentimento de distância, né, então, esse sentimento, assim, de querendo ou não, de preocupação, de saudade, enfim, né, uma série de sentimentos que nos colocam diariamente aqui, ainda mais afastados, né. Então, acho que todos os estudantes que estão aqui no campus de Jaguarão, né, da universidade, morando aqui, né, residindo aqui na cidade de Jaguarão, sentem, tem todos esses sentimentos, né, de preocupação, saudade, né, falta, né, o sentimento de falta, né, de algo que, assim, né, que a gente viveu nas nossas cidades, né. Então, esse sentimento de preocupação já ocorria, mas agora, com esse processo da pandemia, a gente tem sentido muito mais falta, né? Muito mais falta justamente porque a preocupação, ela nos leva a ter muito mais falta e a ter mais esse sentimento de cuidado, né, com o outro, né? Então, a gente tem, eu, né, colocando de forma pessoal, tenho sentido esse sentimento de preocupação mais ligado ao fator de cuidado mesmo, né? Uhum. Com os meus familiares que estão lá em Campinas, né? E não só familiares, né? Mas eu acho que, de maneira geral, companheiros, companheiras, amigos, amigas que estão lá em Campinas, que estão em outros estados, enfim, esse sentimento de preocupação também de cuidado mesmo com essas pessoas, né? Uhum. Yuri, eu gostaria de fazer uma questão para ti, já que o Guinter perguntava a respeito da realidade da tua família, né? Como é que está enfrentamento ao Covid, etc. E é importante ter olhar que é uma pessoa que não é natural de Jaguarão, mas extremamente engajada aí nas relações, enfim, já tem alguns anos de vida na fronteira. Se tu pudesse, por favor, caracterizar como é que tu está enxergando a realidade de Jaguarão da fronteira no Covid. Né? Como é que tu está enxergando isso? Né? A gente tem uma comunidade que já vinha enfrentando alguns problemas, né? E aí, neste momento, outros apareceram. Se tu puder relatar isso para a gente, é importante. Sim. Então, né, eu acho que para começar falando essas questões, como a comunidade tem enxergado, né, a questão do Covid-19, né, a questão da pandemia, eu acho que é importante também falar das lutas que a gente tem feito aqui na cidade, né, para contextualizar, assim, né. A gente tem feito algumas ações, né, tipo, mais concretas, assim, né, ações mais práticas mesmo, né, em relação a tudo que está ocorrendo, né, que a gente entende que antes da pandemia as pessoas elas passavam fome, né? Né? As necessidades básicas elas sempre foram poucas, né? Então as necessidades, por exemplo, o atendimento, né, do Estado sempre foi pouco, né? Então pouco se vê atendimento, né, das comunidades. Eu acho que em âmbito nacional, né? Mas aqui em Jaguarão, né, as coisas elas têm ficado muito mais difícil, né? Justamente porque assim, ó, a gente entende que
muitas pessoas perderam empregos, né, perderam trabalho, né, e não estão tendo a possibilidade de ir trabalhar, né. Então, assim, se torna muito mais difícil, né, porque se as pessoas elas não estão indo trabalhar, elas não têm como sustentar, né, não tem como ter alimentação, não tem como ter uma vida digna, né. Então, não tem como, por exemplo, pagar o aluguel, né. Então, muitas pessoas têm passado diversas necessidades, assim, principalmente com a questão de higienização também, né. Então, por exemplo, falta máscara, né, falta produtos de limpeza, enfim, né, os itens básicos, né, que deveriam ter, que essas pessoas deveriam ter acesso nesse período. Então, as pessoas, elas não estão tendo muito acesso, né, a esses itens, né, alimentação e higienização principalmente, né, envolvendo a questão do abastecimento popular e a questão da saúde, né, mais ligados a esses dois, assim. Então, não estão tendo muito acesso, né. Enquanto estudante, eu percebo que a comunidade aqui em Jaguarão, ela tem se tornado muito receptiva, né, a todas as nossas ações que a gente vem propondo, né, justamente porque a comunidade também, né, algumas pessoas da comunidade, que inclusive têm construído essas ações com a gente, estão entendendo que nesse momento as suas comunidades, né, ou seja, as próprias comunidades que essas pessoas fazem parte, né, e são dessas comunidades, estão passando por uma série de dificuldades, né. Então, né, como essas pessoas antes da pandemia já estavam passando essas dificuldades, agora tem se intensificado muito mais essas dificuldades, né. Então, aqui em Jaguarão, por exemplo, a gente enquanto estudante, né, tá passando essa necessidade pelo fechamento do restaurante universitário, né, e a comunidade também tá, obviamente, por essa dificuldade na pandemia, antes também já tinha essa dificuldade, também tá sem alimentação, ou sem os produtos básicos. Então, a gente tem se juntado, né, entre os estudantes e a comunidade, né, e, enfim, os trabalhadores, trabalhadoras, né, da Unipampa, do IFE, enfim, que estão se organizando para controlar a situação que deveria ser controlada por outras instâncias, né, principalmente o Estado, reitoria, enfim, né, esses órgãos maiores que poderiam estar tomando ações, mas não querem. Então, né, justamente isso, assim, eu acho que é mais isso, assim, né, a gente tem entendido que as dificuldades, elas são existentes e a gente precisa contorná-las, né, então a gente tem feito essas ações para contornar elas. Yuri, ontem, dia 8 de julho, nós tivemos o terceiro caso de Covid registrado em Jaguarão, né? E a gente sabe que Jaguarão é uma fronteira com o Uruguai tem tido políticas de Estado mais efetivas, né? Inclusive, marcando muito ali a passagem para a fronteira. Como é que tu tem enxergado os índices de isolamento social em Jaguarão e precauções como o uso de máscaras? Como é que tu observa esse impacto, né, com o aumento do coronavírus em Jaguarão? Como é que a sociedade está reagindo a isso? E aí eu estou te perguntando para pensar um pouco também a questão estrutural, né? Por exemplo, a gente sabe que você está relatando, as famílias perderam renda, né? Há uma vulnerabilidade social que se amplia, mas como é que tu enxerga, né, o isolamento social, o uso de máscaras, como é que a comunidade vem reagindo, já que ontem nós tivemos o terceiro caso de coronavírus aí? Sim. Em âmbito de Rio Branco, né, e Jaguarão, né, aqui na fronteira, a gente vem enxergando, né, eu, de maneira pessoal, também enxergo, que as pessoas, elas têm respeitado mais, assim, o uso da máscara, então elas têm enxergado que isso, assim, né, por proteção, né, tipo, de saúde, assim, né, durante essa pandemia, elas têm que utilizar a máscara, né, enfim, né, tem que utilizar álcool, né, álcool em gel, enfim, né, os produtos de higiene, né, para a higienização das mãos, enfim, né, e aqui, por exemplo, tem se aumentado um pouco o processo de vigilância, né, a vigilância da saúde, né, tem se ampliado, né, mas isso não quer dizer que parte das comunidades, principalmente periféricas, tem seguido os protocolos, né? Então, tem utilizado as máscaras, né? Tem os produtos de higiene para se higienizar a todo momento, né? Enfim, né? Constantemente. Então,
Claro que, assim, tem tido uma adesão maior das pessoas que usam máscara, principalmente no centro, pela questão do auxílio emergencial que está sendo recebido agora, né, no início desse mês, e estava já desde o final do mês passado. As pessoas, elas estão usando máscara, né, inclusive numa panfletagem, né, numa ação de panfletagem que a gente foi fazer ali no centro, as pessoas estavam, a maioria, né, a maior parte, né, de máscara, né, e a gente passou, né, higienizando a mão das pessoas, né, com álcool, enfim, fez essa ação também. Então, tem se aumentado o número de uso de máscaras, né, tal. Mas eu acho problemático por outra perspectiva, né? Ao mesmo tempo que o uso de máscaras, né, a higienização das pessoas, assim, das mãos, né, do rosto, enfim, né, tem se aumentado, né, o comércio, ele tá aberto, né? E aí há uma outra problemática, né? Ao mesmo tempo que as pessoas elas estão cumprindo, né, os protocolos de saúde, né, que devem ser cumpridos, né? Então entrando de máscara, né, saindo de máscara ali no centro, né, principalmente a zona do comércio ali, o comércio está aberto, né? E isso é um erro, né? Porque a gente tá vendo que no Brasil inteiro, né, todas as cidades que estão optando pela abertura do comércio, né, de uma maneira extremamente perversa e genocida, porque, sim, é criminoso, né, você expor essas pessoas, né, a uma série de condições, né, inclusive expor essas pessoas ao Covid, né, você abre o comércio e aí você, sim, começa a ter um aumento, né, então as cidades, por exemplo, que optaram pela abertura do comércio, estão tendo um aumento do Covid-19, né, e isso é problemático, né, é tão problemático porque, né, a gente não está entendendo a gravidade do processo, né? Mas volto de novo na minha fala, assim, né? Quem deveria estar garantindo que essas pessoas permaneçam em casa, tendo as condições mínimas para que permaneçam em casa, né? É o Estado, né? É a prefeitura, é o governo de estado, né? É o governo federal, enfim, né? É uma série de problemáticas, né? Mas eu entendo que as pessoas estão respeitando, né? Aqui, por exemplo, em Rio Branco, já teve, né, um caso confirmado, né? Então, em Rio Branco também teve caso, né? Aqui né, no Uruguai, né? Outras cidades do Uruguai, inclusive, por exemplo, 33, nós tivemos relatos de uma companheira nossa, né? Que é uruguaia, que mora aqui no Brasil, inclusive, que em 33 tem se aumentado os números de casos continuamente, então tá um caos também, né, em algumas partes do Uruguai. Então, justamente pela abertura do comércio, né, pela opção da abertura do comércio. Então, é isso, assim, né, mas, de maneira geral, eu entendo que as pessoas estão se protegendo mais, usando máscaras, se higienizando, mas, ao mesmo tempo, com a abertura do comércio, a gente pode, futuramente, ter uma possibilidade de crescimento, né, do Covid-19 e das pessoas infectadas pelo vírus aqui em Jaguarão. Nesse sentido, a gente tem um panorama do governo federal, do governo estadual, mas como é que tu tem enxergado as ações do governo municipal? O governo municipal tem colocado a Secretaria de Saúde a trabalhar com essa realidade? Tu tem enxergado isso? Como é que tu avalia a ação do governo municipal de Jaguarão? Olha, a ação do governo municipal, se eu não me engano, para essa semana, né, chegaram, se eu não me engano, 5.000 máscaras, né, e acho que produtos de higiene, enfim, aqui pela prefeitura, mas eu acho que a ação da prefeitura nesse período de pandemia, ela tem sido mínima, né, justamente porque é isso, assim, né, a opção pela abertura do comércio, ela já demonstra isso, né, ou seja, ela demonstra uma normalidade, né, perante a uma pandemia, perante a uma crise, né, que as pessoas elas têm enfrentado. Ou seja, a gente entende que minimamente a prefeitura tem agido, né? Então, e aí eu acho que é isso, né? Se minimamente a prefeitura ela tem agido ali, né? Seja com essas distribuições de máscaras, né? Ela tem esquecido outras condições e outras partes que principalmente a população mais periférica que não tem acesso, né, a diversos bens estão enfrentando. Então, eu diria que minimamente a prefeitura tem agido, né, nesses locais, principalmente nos bairros periféricos ali ao centro, né. No centro, o pessoal entende, né, porque justamente no centro é uma outra condição ali, né, o centro de Jaguarão é uma outra realidade
fora, né, disperso das realidades que a gente encontra, principalmente na realidade da Unipampa ali, que é a Kennedy, o Cerro, né, da Pólvora, o Cerro das Irmandades, Boa Vista, Lucas, Vila Branca, enfim, né, Patacão, que a gente enfrenta outra realidade que a prefeitura, antes da pandemia, esquece, agora, né, minimamente lida com a situação, né. Ok. Já que a gente estava conversando um pouco, e na tua fala, Yuri, né, e a partir da pergunta do Kaiowá também tem muito essa questão da como é que as autoridades elas têm se comportado, né, em relação a questão da pandemia, né, e a gerir a crise, né, ocasionada pela pandemia. Mas como estudante da Universidade Federal do Pampa, né, que, enfim, a Unipampa, assim como outras instituições de ensino, né, no âmbito federal, estadual, municipal, suspendeu as suas atividades, o seu calendário, né, a partir do início da pandemia lá em março, e há cerca de 2 meses, né, tem se falado e avançado numa proposta de atividades de ensino remoto, né, ou seja, de uma proposta de retorno às aulas a partir da via remota, né, além de questões também envolvendo a própria relação com os estudantes, aqueles especialmente mais necessitados, como você mesmo comentou, né, como é que tem sido essa atuação da Unipampa e dos gestores da Unipampa em relação a todos esses elementos causados pela pandemia? Eu começaria a minha fala com essa pergunta dizendo nula, né? Na verdade, né? Não se há, por parte da gestão da Unipampa, né, por parte da reitoria, né, e das pró-reitorias, nenhuma avaliação, né, enfim, sobre o que está ocorrendo e nenhuma ação mais concreta, né, e nenhuma medida mais concreta, né, nesse período de pandemia, assim, em relação aos estudantes, né, e digo isso enquanto estudante da Unipampa, né, não tem nenhuma medida mais concreta e eu diria que a participação da gestão, né, nesse momento é nula, né, não há, né, justamente porque assim, ó, enquanto estudantes, no documento que foi enviado, né, o Conselho do Campus, né, daqui da universidade enviou um documento, né, para a reitoria, né, para o gabinete da reitoria, né, e a reitoria, enfim, né, respondeu esse documento com outro ofício, né, com outro documento, né, e eu me lembro que o 10º ponto desse documento era, eles diziam que estavam avaliando as possibilidades, né, e assim, ó, essa avaliação das possibilidades que poderiam ser feitas nesse período de pandemia, em questão da questão dos auxílios, né, que poderiam ser repassados aos estudantes nesse período, justamente para subsidiar alimentação, subsidiar produtos de higiene, né, fazer essas ações mais práticas, né, e que são básicas, né, para a sobrevivência desses estudantes, eu diria que eles estão avaliando desde março. Então, isso nos preocupa, assim, né? Naquele documento, eles falavam que estavam avaliando ainda as possibilidades, as propostas, enfim, né? Essa avaliação, ela tem ocorrido desde março, né? Então, assim, desde o fechamento do restaurante universitário, né? Que nos coloca também numa posição difícil, né? Frente a essa crise, né? Essa pandemia mundial, né? E nos coloca também em condições desiguais, né, onde a gente reside, né. Eu falo isso, acho que em nome de todos os meus companheiros e companheiras que estão aqui, né, no campo Jaguarão, né, de todos os estudantes que são de fora e que ainda estão aqui, né. A reitoria, a gestão, né, enfim, tem tomado algumas ações básicas, né, tem tomado algumas ações, assim, contrárias àquilo que a gente esperava, né. Então, num tempo de pandemia, você deixar os estudantes com fome, né, você deixar os estudantes desamparados, né, e você negligenciar, né, esses estudantes, ou seja, a reitoria ela não tem se preocupado, ela não tem tomado uma postura de se preocupar com as nossas condições aqui, né, no campus universitário. Então, né, e na cidade onde a gente reside, né, muitos estudantes estão aqui há 4, 5, 6, enfim, né, anos, e já
e já pertencem aqui à comunidade, já têm suas casas aqui, seus pertences aqui, né? Ou seja, a gente deveria ser mais assistido pela universidade, né? Deveria ser mais e os nossos direitos garantidos, né? Para vocês terem uma noção, né? A gente, enquanto estudante, a gente tem feito essas ações justamente por isso, né? Então, o fechamento do restaurante universitário já foi um tiro no pé, né? Da própria reitoria, né? Ou seja, e um tiro no nosso pé também, né? Que é isso, né? Ricocheteou e bateu no nosso pé também. Então, acho que a gente tem passado por isso, né? Outra coisa que a gente vem discutindo enquanto estudantes, né, aqui da Unipampa, principalmente no campus de Jaguarão, e em outros campos eu tenho certeza que algumas pessoas também vêm discutindo isso, e principalmente estudantes, que é que a questão do ensino remoto, né? A questão do calendário do ensino remoto, daquele calendário que veio da reitoria, para mim aquilo é um absurdo, né? Para mim aquilo, aquele documento é você ainda colocar mais os estudantes em condições precárias, né? Dentro do que eles estão enxergando, que é uma normalidade, porque não é uma normalidade, a gente está numa pandemia, ou seja, a gente precisa ser assistido, né, e entender que nós precisamos de mais para sobreviver aqui na cidade onde a gente está fazendo a universidade, ou seja, né, e não vem acontecendo, né, o que eles estão tentando empurrar, né, para a gente é um calendário, né, que vai continuar a mesma coisa, né, os mesmos problemas, ou seja, não altera, né, né, aquela resolução, aquela norma operacional, né, que vai alterar, né, inclusive a própria normativa, né, que vai alterar, por exemplo, o plano de assistência estudantil, né, aqui da universidade, aquilo lá é de uma perversidade, assim, dá até uma angústia de falar, né, justamente porque, você retirar um auxílio e colocar outro não altera ainda as condições de vida desses estudantes, né, justamente porque você retira um, que é quase o mesmo valor, e coloca outro, que é quase o mesmo valor. Então, eu saio do R$400, né, para um pouquinho mais, e continuo nos R$400, que é um pouquinho mais. Ou seja, não se altera significativamente as condições de vida desses estudantes aqui na universidade. Então, eu acho que a luta, ela parte muito mais do aumento desse auxílio, nesse período de pandemia, para que, justamente, a gente consiga, né, se manter, assim como parte da comunidade também precisa dessa renda básica para se manter nesse período de pandemia. Então, a gente não consegue, né, se manter, né? Então, a gente tem uma reitoria que, inclusive, se nega, né, a dialogar com a gente, se nega a todo momento a atender as nossas demandas, né? Nega o conselho do campus, né, que é o órgão deliberativo maior, né, de cada campus. Nega os estudantes, que, como sempre negou, né, isso em outras gestões, né, da reitoria e de pró-reitorias, né? Enfim, nega os próprios trabalhadores e trabalhadoras, né, técnicos, docentes, enfim, né, terceirizados nem se fala, né, que eu acho que é isso, né, é um processo extremamente desigual. E aí, colocar o ensino remoto, né, sem a abertura do restaurante universitário, não digo abertura, mas sem dar as colocações mais práticas que a gente consiga estudar minimamente tendo as condições, né, a reitoria não tem feito. Então, nos preocupa bastante, enquanto estudantes, essa perversidade da reitoria, né, esse descaso, essa negligência da reitoria nesse período de pandemia, nessa crise que os estudantes, tanto a comunidade quanto os estudantes, vêm passando. Então, fizeram álcool, né, em gel, em algum campus, né, isso nunca chegou aqui, né, em Jaguarão, não veio, né, ninguém da reitoria veio sequer, assim, dar um alô, nossa, o que vocês estão precisando, né, vocês querem alguma coisa, né, enfim, não vieram e nunca vão vir, né, nas outras gestões foi assim, nessa gestão já estou aceitando que também vai ser assim, né, então, as nossas ações, elas acontecem por nós, né? Então, a gente faz as ações, né, que a reitoria deveria estar fazendo. Arrecadação de cestas básicas, arrecadação de produtos de higiene, que é isso, assim, né? Eu acho que a luta, ela está partindo de nós, né? Como sempre foi, né? Não é, acho que, não é nenhuma novidade, né?
Então, é mais ou menos por aí que a gente tem entendido esse processo, assim, né? Pessoal, posso só colocar o meu computador na tomada, no carregador? Claro, vai lá, Yuri. Agora sim. Beleza. Yuri, eu queria te perguntar ainda dentro desse tema da universidade, da questão do calendário, assim, como que mudou os teus hábitos de estudo, de leitura? Tu avalia que teve alguma alteração depois desse contexto da pandemia? Como é que tu está te sentindo em relação a isso? Olha, Sara, essa é uma boa pergunta, assim, né? Que eu acho que tenho conversado, assim, dialogado com todos os estudantes que estão aqui, assim, né? E principalmente aqueles estudantes que estão tocando a luta aqui na cidade. E, de maneira geral, a gente entende que nenhuma estudante tem conseguido pensar em estudos, assim, né? Minimamente tem, assim, feito alguns estudos de acordo com os projetos que estão sendo pensados, né? Então, PIBID, PET, né? Que são os programas aqui da universidade, né? Mas, de maneira geral, acho que todos os estudantes que estão aqui na cidade, né, e com quem eu dialoguei, né, e conversei, assim, pude conversar, não estão conseguindo estudar, né? Porque, nesse momento, a gente está vivendo sob pressão, né? Então, é muita coisa acontecendo, né? Muitos ataques acontecendo a todo momento, né? Então, cada dia vem uma normativa, uma norma operacional, um ofício, um documento, né? Que nos coloca ainda mais pressão, né? Então, por exemplo, falando de maneira individual, né, pessoal aqui, eu não tenho conseguido estudar, né? A não ser aquilo que eu gosto, né? Os livros, né? Enfim, documentos, textos que eu tenho mais curiosidade, tenho mais paixão, assim, de estudar, né? E eu acho que, de maneira geral, não tenho conseguido, tipo, focar nos estudos, né? Porque a todo momento a gente está numa correria danada, né? Tipo, aqui para sanar essas questões mais locais e mais práticas mesmo, né? Então, alimentação dos estudantes, né? A gente está na correria a todo momento, né? De manhã, tarde, noite, madrugada, se deixar também, a gente vai para a luta mesmo, assim, e tem feito essa caminhada. Então, eu diria que a maior parte dos estudantes não tem não tem conseguido, sabe, tipo, ler, né? Ou estudar minimamente, né? Ou ter um desempenho, né? Acadêmico. Então, justamente por que eu estou falando isso, né? Porque as nossas condições não nos deixam, né, ter as condições necessárias para estudar, né? Então, a gente precisa ter as condições mínimas atendidas, né? E acima do mínimo, né? Eu acho que é isso, assim, né? Tipo, as condições médias, máximas possíveis para que a gente consiga estudar e ter um desempenho acadêmico satisfatório, né? Como eles, inclusive, colocaram ali, né? Para que se tenha um desenvolvimento acadêmico satisfatório, né? Então, a gente, né, retruca, né? Que se abra e se tenha medidas práticas que sanem a alimentação dos estudantes, né? E que seja aumentados os auxílios para que a gente consiga também minimamente pagar aluguel, pagar conta para ficar bem, né, e com a gente mesmo, assim, né, e consiga ter esse desempenho acadêmico satisfatório que a reitoria tem colocado, né. Então, a gente precisa estar bem, né, com a gente mesmo, né. Então, não adoecidos mentalmente, né.
que adoecidos mentalmente, com fome, ninguém tem as condições, né, para estudar, né? A gente ninguém estuda com fome, né? Ninguém estuda com as condições mínimas, né? E nem com as condições mínimas, né? Então, a gente não tem conseguido, sabe, focar muito bem no estudo, né? Pelo menos os estudantes e as estudantes que eu tenho conversado. Então, a gente tá perecendo, né? Perecendo nesse sentido também, né? E isso eles querem voltar ao ensino remoto, né? Não dá para estudar à distância com fome, passando diversos adoecimentos mentais, assim, não dá. Yuri, aproveitando que tu está falando um pouco, né, dessa questão da saúde mental, tu pode falar um pouquinho para a gente como é que tu está sentindo os impactos psicológicos dessa pandemia em ti e, assim, nas pessoas que te cercam, né, na tua família, nos teus amigos, se tu puder detalhar um pouquinho o que tu tá enxergando e como que tu te sente, assim, se tu te sentir à vontade de nos contar, assim, que sentimentos tu tem nesse momento pra gente, né, entender um pouquinho como que tá essa dimensão da saúde mental agora. Olha, os sentimentos que eu tô tendo nesse período de pandemia, assim, e antes, na verdade, né, é de que a universidade, ela adoece mentalmente, né? Eu sempre tive isso comigo, assim, né? Desde 2015, quando eu entro na universidade aqui na Unipampa, ela tem me adoecido e com outras pessoas ela não é diferente, né? Antes da pandemia, né? Enfim, na pandemia e pós-pandemia, né? O adoecimento da universidade, dentro da universidade ou fora dela, né? Ela ocorre de maneira geral, acho que para muitos estudantes, né? Principalmente os que vêm de fora e que passam essas condições precárias que eu já mencionei aqui, né? Mas falando de maneira pessoal, né, e com as pessoas que são próximas a mim, né, a gente tem passado um adoecimento mental, assim, frequentemente, né, porque é isso, né, desde 2016, que a gente ocupou ali a Unipampa, né, que a gente fez, né, as lutas ali, né, na Unipampa, trava essas lutas na Unipampa, né, desde 2015 que eu tô aqui também, a gente já vem com adoecimento mental e a gente já vem desgastado, né, mentalmente, né, eu acho que o desgaste mental, né, que a gente fala, né, e eu acho que isso é com todos os meus companheiros, né, e companheiras que estão aqui, né, nas lutas diárias, né, e não só os que estão na luta, mas eu acho que de maneira geral, né, os estudantes que vêm de fora principalmente, se adoecem mentalmente, né, então a gente tem um número, por exemplo, muito grande de evasão, né, muito grande de abandono da universidade, não só pelas condições precárias que a gente é exposto a todo momento, né, e a negligência dos órgãos superiores, né, da universidade, né, mas, né, e a falta deles, inclusive, mas a gente, pelo adoecimento mental, né, pelo desgaste mental que a gente passa e é submetido a todo momento, né, aqui na universidade, fora dela também, né, com esses ataques que a gente vem sofrendo, a gente abandona a universidade, né, justamente porque a gente não consegue estudar, né. Então, por exemplo, a gente, e aí, nessa pandemia, né, nessa crise geral, a gente, né, tem adoecido muito, né. A única forma que a gente tem para não deixar o adoecimento nos pegar de vez, assim, eu acho que a resistência é a luta, né? Sem ela, a gente não entende, né? Porque, assim, né, ao mesmo tempo que as necessidades, né, enfim, essas condições, né, precárias, nos deixam com medos, nos deixam apreensivos, né? Frente ao que vai vir depois dessa pandemia, o que está vindo agora, o que veio antes, né, das análises que a gente faz, a gente fica com medo, sim, né, eu acho que é isso, né, a gente tem muitos medos, né, desse sentimento parece que sei lá, de desmonte mesmo do nosso corpo, da nossa mente, assim, de não conseguir fazer algo, né, a gente fica com esse medo, né, de não, sabe, de imobilidade mesmo, assim, né, de ficar imóvel, né, mas eu acho que esse medo, ele tem nos ajudado no sentido de resistir frente a tudo isso que está colocado, né, daqui da Unipamp e fora dela, né. Então a gente tem usado esse medo para resistir mesmo, resistir, lutar, né? Tipo, entender que a gente precisa de condições, que, sabe, né, é bem difícil, né? Eu já me adoeci muito mentalmente dentro da universidade, fora dela, né?
Isso não é segredo para ninguém, né? Eu já fiquei bastante adoecido, né? Inclusive outras pessoas que dialogam diretamente comigo e conversam sempre comigo também já tiveram índices de adoecimento altíssimos, né? Que inclusive fizeram essas pessoas evadir da universidade, né? Ir embora para suas cidades de origem, né? Ficar com seus familiares, inclusive muitas delas tomando remédios, né? Para conseguir suportar esses momentos. Então, pessoas próximas, né? De mim, assim, e próximas da luta, assim, né? Próximas da luta, né? E familiares também, enfim. São condições que nos obrigam a todo momento a pensar que se a gente desistir, né, a gente está fazendo exatamente o que o Estado, o que os governos, né, o que, né, a gestão da própria universidade está querendo, né? Então, é difícil, eu sei, né? Mas o que eu já dialoguei com vários companheiros e companheiras daqui é que a gente precisa minimamente focar um horizonte, né, tipo, melhor, né, tanto para os estudantes, tanto para a comunidade como um todo, trabalhadores, trabalhadoras, né, população mesmo, povo, e seguir, né, seguir em frente. Eu acho que é isso, assim, né, ter mais afeto, né, justamente com nossas companheiras, nossos companheiros que estão, tipo, diariamente sofrendo desses adoecimentos, né, esse problema com a saúde mental mesmo, assim, e física, às vezes, né, também, porque nos adoece fisicamente, né, também, e seguir, é isso, é seguir, né, tipo, ter mais afeto com eles, assim, com elas, e seguir, porque se a gente parar, tipo, vai ser o que o Estado, o que esses governos estão querendo, né, então, mais ou menos isso, assim. Yuri, já que falaste também, né, ao longo da tua fala, sobre essa importância desse engajamento, né, que tem realizado já há algum tempo, queria que falasse um pouco mais sobre essas ações de solidariedade que tem participado, né, e como é que isso pode ou não, assim, também interferir nessa questão psicológica, até como uma forma de fortalecimento, né, nesse momento, a quem se dirige essas ações de solidariedade, como é que estão funcionando? Sim. Então, né, desde, acho que já é claro para todo mundo, assim, né, desde 18 de março, né, a gente enfrentou o fechamento do restaurante universitário, né, e as condições já vinham precárias, né, antes do fechamento do restaurante universitário, e aí isso só desencadeou, né, problemas ainda muito maiores, né, ou seja, se agravaram esses problemas, né. Então, essas ações de solidariedade e apoio mútuo que a gente tem realizado aqui em Jaguarão, né, e outros companheiros e companheiras têm realizado, acho que não só aqui em Jaguarão, né, em Pelotas tem uma galera tocando a luta, né, em Porto Alegre, em São Paulo, enfim, né, em várias universidades, né, tem, e comunidades, né, no Brasil, assim, tem feito isso, né. Eu acho importante essas ações, assim, que a gente vem tocando, justamente porque elas surgem a partir de necessidades e elas surgem a partir de construções vindas de baixo, né. Então, as nossas construções, elas sempre são de baixo, né. Porque é isso, né, se os de cima, tipo, tem esse descaso e não fazem, os de baixo sempre se organizaram e sempre se organizam, né, para manter a situação, né, com esses direitos mínimos que deveriam ser garantidos pelo Estado. Mas, então, a gente sempre tem feito essas ações, né. Uma das ações que um pessoal tem tocado desde o fechamento do RU, né, inclusive aqui na universidade com o Lucas, né, com o Renato, que são estudantes aqui do campus de Jaguarão, é a arrecadação de cestas básicas, né, inclusive com a contribuição de professores e professoras, né, algumas professoras e professores, técnicos, técnicas, né, pessoal da limpeza, né, ali as gurias, tipo, das terceirizadas, os guris da vigilância, né, da portaria, têm contribuído também, né, alguns deles, inclusive, têm levado, tipo, arrecadações de alimentos, enfim, né, estão fazendo muito mais do que a reitoria, anos-luz, né, ou seja, a reitoria está fazendo nulo, eles estão muito na frente, né, porque entendem também que os estudantes precisam se alimentar,
e precisam minimamente comer. Então, arrecadação em cestas básicas, né? Então, faz mais ou menos uns 2 meses, né? Uns 2 meses que a gente vem tocando também a ação de sopão solidário, né? E da comida solidária, né? Claro que assim, né? Essa comida solidária que a gente está fazendo, ela ocorre em 2 dias da semana, né? Às quartas-feiras e aos domingos, né? Mas a gente entende que é mínimo, né? Perto daquilo que a gente poderia estar fazendo, mas a gente está fazendo também com as nossas pernas, né? E com aquilo que a gente tem, né? Que é a nossa força, né? Então, eu acho que é isso, né? A gente vai mudando o mundo, né? Com as nossas próprias forças, com as nossas ações de solidariedade, né? E vai se engajando a partir do momento que a gente vai construindo essas ações. E nesse momento, né, dessas arrecadações de cestas básicas estão sendo feitas por 2 estudantes ali da Unipampa, né, daqui do campus de Jaguarão, né, as ações da comida solidária que a gente tem tocado quartas e domingos, né, e além disso, né, a gente tem tocado também a produção de sabão, né, caseiro, né, tanto em barra, né, quanto sabão caseiro líquido, né, para distribuição também nas comunidades onde a gente está fazendo o sopão, né. O sopão de domingo, né, ele está acontecendo ali na comunidade que é onde é localizada a Unipampa ali, né, então na Vila Kennedy, Indianópolis, 1, 2, Mutirão 1, 2, 3, Germano, enfim, né, naqueles bairros ali, né, no Cerro da Pólvora, enfim, ali, né, que são mais localidades ali da Unipampa. E os sopões e as comidas, né, não necessariamente sopão, né, mas estão sendo distribuídas ali na Capela da Sagrada Família, que fica na comunidade do Boa Esperança, Bela Vista, Patacão, Lucas, Branca, enfim, né, ali naquela região ali, Maia, enfim, naquelas regiões que estão também, que também são periféricas, né, que também necessitam do atendimento e do abastecimento popular, pelo menos para que essas pessoas tenham o mínimo, né, que é a alimentação garantida, né. Eu sei que é um dia por semana, né, a gente gostaria, e se tivesse força e condições para fazer, seria todos os dias, né, que a gente pudesse atender as populações assim, né. E isso, de alguma forma, entristece, né, nos entristece, né, justamente nos deixa muito abalados, né, porque essas ações deveriam estar sendo realizadas todos os dias, porque as pessoas, elas precisam comer todos os dias, né. Elas não só comem quarta-feira, né? Elas comem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, enfim, todos os dias da semana, e elas precisam se alimentar. Então, mais essas ações, né? Distribuição de sabão caseiro, né? Para que as pessoas se higienizem também o ambiente onde moram, né? Façam a higienização mínima, né? Do seu ambiente de moradia, assim, né? E tenham alimentação pelo menos um dia da semana para que elas possam comer, né? Sabemos que é o mínimo, né, do mínimo, porque a gente age com as nossas forças, né? Inclusive um relato, assim, né, conversando, a Marrela eu, a Marrela e o Luciano, né, o projeto Nossa Utopia, né, e junto à Resistência Popular, enfim, o Bloco de Lutas, né, pela Educação Pública, né, e o Comitê de Mobilização, a gente vem puxando a produção de sabão, né, então a gente tem feito sabão, né, eu e 2 companheiros, uma companheira e um companheiro, né, aqui de Jaguarão, que estão aqui em Jaguarão, né, um estudante e uma pessoa da comunidade, a gente vem tocando, né, essa luta, né, de produção de sabão caseiro para a higienização dessas pessoas. E a Secretaria do Meio Ambiente, né, aqui da cidade, entrou em contato, né, e aí, lógico, né, a gente ficou bem com o pé atrás e a gente não aceitou, justamente porque é isso, né, eles vão usar, né, como uma campanha da cidade, né, ou seja, a Secretaria do Meio Ambiente, né, falou que aquilo que a gente está fazendo, eles nunca conseguiram fazer, né, ou seja, se eles que possuem todos os recursos, né, toda a estrutura, né, inclusive de materiais, né, carros, som para fazer a divulgação, tudo, né, possuem todo o material para fazer essa divulgação e essa coleta de óleo usado para fazer o sabão, distribuição de sabão, não consegue fazer, imagine a gente, né, que anda diariamente com as nossas pernas e que vai de porta em porta, né, pedir óleo, porta em porta de mercadinho, pedir arroz, pedir macarrão,
porta em porta de mercadinho pedir legumes, enfim, né? Ou seja, só para você ver o pé de desigualdade, né? Se a prefeitura está falando que não consegue fazer, há um problema, né? Ou seja, eles não conseguem fazer justamente porque eles não querem, né? Então, minimamente a gente tem que fazer, né? Para tentar suprir as demandas imediatas agora, né? Da população, né? Falo imediatas porque é isso, né? Antes também era imediato, né? Porque as pessoas, elas tinham condições precárias também, né? Mas agora, nesse período de pandemia, as pessoas correm o sério risco também tudo se intensificou, né? E o risco com a vida mesmo, né? Agora a gente está falando de mais de 60 mil casos, né? Agora, né? Agora a gente está falando, tipo, de muitas pessoas, né? Morrendo com Covid-19, né? Então, e pessoas próximas que estão com Covid, né? Amigos ou familiares, enfim, que estão com Covid, né? Familiares de amigos e amigas que também estão com Covid. Então, a gente está falando de atendimento popular, né? De abastecimento popular, né? Quando a gente faz essas ações, não é entendendo como ações assistencialistas, né? É entendendo, né? Dialogando sempre com as comunidades, que são ações de solidariedade e apoio mútuo, né? E a gente tem que entender que essas coisas que a gente vem fazendo são direitos dessas populações, né? Só que se as instâncias superiores, né, os órgãos superiores não entendem, né, e as autoridades, enfim, municipais, estaduais, né, e federais, não entendem que essas ações são direitos, que esse abastecimento são direitos dessa população, né, para que elas consigam ter uma vida digna, né, e melhor, a gente entende, né, que isso é um direito e deve ser dialogado com as comunidades. Outra coisa com as ações que a gente tem feito, que tem me deixado bastante feliz e bastante emocionado mesmo, assim, porque é isso, né, olha o quanto a gente avançou, né, porque para mim isso é um baita avanço, né, uma baita construção, né, coletiva. A gente tem dialogado com pessoas da comunidade, né, que nunca tinham dialogado com a gente, e a gente muito menos dialogado com essas pessoas, né? Ou seja, a gente tem construído, né, tem avançado nesse sentido, né, de diálogo com a comunidade, de fazer que a comunidade entenda que isso é um direito, sabe, de garantia desses direitos, né, minimamente, mas a gente tem avançado e construído nesses pontos, né? E aí é isso, é mais nisso, assim, né? Claro que não só os estudantes têm tocado essas ações, né? As pessoas da comunidade, né, também têm se engajado, né, nessa luta, né, nessa disputa de distribuição de comida, distribuição de sabão caseiro, né, inclusive nos apoiado, né, nessa correria, né, pedindo também no mercadinho, pedindo também na comunidade, né, pedindo, por exemplo, porque é isso, a comunidade tem se ajudado e tem se fortalecido muito, né, nessas ações. Então, a comunidade, por exemplo, a gente estava conversando, eu e um companheiro aqui, que a comunidade, ela está tão engajada e ela está tão nessa luta com a gente, que eles já estão dialogando entre a própria comunidade lá e retirando o que não tem para fazer o sopão da quarta, sabe? Tipo, então, por exemplo, a gente tem organizado, sei lá, nem que a Mosa, que é uma companheira aqui da comunidade que mora no Boa Esperança aqui, que é uma região periférica aqui, né, de Jaguarão, ela tem conversado com todos os vizinhos ali, e ela, enquanto comunidade, ela tem feito esse papel, assim, sabe? Conversado com os vizinhos, dialogado, falando que vai ter sopão quarta, falando que a gente está construindo, falando que a gente está se organizando, né? E aí vem vizinho, por exemplo, às vezes leva uma batata, mas essa uma batata vai ser usada para o sopão e vai ser usada para comida coletiva. Então é essa forma que a gente está vendo essas organizações acontecendo, né? E são isso, né? Essas organizações, elas são fundamentais, né? Se a gente para, né, agora as pessoas, elas vão continuar com fome. Então, assim, né, voltando lá no início, né, da discussão, né? Eu tô bem cansado, né? Tô desgastado mentalmente e fisicamente, né? Porque, claro, a gente corre para lá e corre para cá e vai no mercadinho, e vai para lá e pega óleo, e vai volta, e vai lá na Marrella, e vai lá na Kennedy. E sempre a pé, né? Mas eu acho que essas ações, elas são necessárias, né? Eu acho que é um desgaste necessário, né? Porque só entende o que é um direito, né? É isso, né? O desgaste vem a partir do momento que a gente entende
que é um desgaste necessário, porque a gente entende que é um direito, essas ações devem continuar, né? Sabe? Então, eu acho que é mais ou menos por aí essas ações que a gente vem tocando, né? E tem, claro, outras ações que a gente tem conversado dentro da cidade, né? Que outras pessoas também estão fazendo sopões, né? Também estão fazendo comida, né? Inclusive, uma pessoa próxima da gente, né? Que é a Mãe Nice, né? Que também está fazendo a distribuição de sopão, né? Ali na comunidade, ali entre Serra e Vencato, ali, né? Que a Mãe Nice mora, né? Então, ela está também fazendo sopão e a gente também está construindo junto com ela, né? A distribuição de sopão ali, né? Mandando também alguns alimentos que a gente arrecada para a Mãe Nice, para ela, que ela consiga fazer lá, e dando também sabão caseiro para ela distribuir lá, né? Então, é sempre uma rede de apoio também, né? Uma rede de apoio mútuo, né? Que a gente vai se organizando e o negócio vai sendo construído e taca ali ficha, sabe? Tipo, eu acho que é isso, assim, né? Vamos... É só seguir, né? Mas nesse sentido. Yuri, para a gente finalizar, por que tu decidiu ou aceitou, né, topou participar dessa pesquisa? Eu acho que é interessante, assim, né, participar dessa pesquisa justamente porque é isso, né, eu acho que a gente tem passado por uma série de momentos, né, difíceis, né, muitos momentos difíceis, né, com o básico mesmo, assim, né, tipo, minimamente para sobreviver, assim, né, com o grosso, né, da alimentação, com o grosso da higiene, assim, para sobreviver mesmo, né, e passar esse momento de pandemia, assim, ao lado de companheiros e companheiras, assim, de resistência e de luta, né, tem sido bastante importante e positivo. Essas ações que a gente vem tocando também, assim, é fundamental, né, a gente não consegue parar de pensar nelas, né, eu, por exemplo, durmo e acordo pensando nelas, assim, sabe, nessas ações que a gente vem tocando, nas construções que a gente vem fazendo e no diálogo que a gente vem tendo com a comunidade, com os estudantes, né, e nessas ações e lutas que a gente sempre tocou e vai continuar tocando, porque é isso, né, são direitos. E eu entendo que é importante essa pesquisa, né, e essa entrevista, justamente porque é isso, né, é um documento histórico daquilo que a gente está fazendo, né, é um documento histórico daquilo que a gente está fazendo, né, porque daqui para frente, né, nas próximas gerações, né, daqui 2, 3, 4, 5, 6, enfim, mais gerações que vão acontecer, a gente precisa deixar bem claro para essas pessoas que teve uma galera lá atrás, né, que teve a companheirada de resistência, de luta, assim, pessoas da comunidade, estudantes, enfim, né, trabalhadores e trabalhadoras que resistiram, né, a esse período, né. Então, eu acho que é importante essa pesquisa, essa entrevista, como forma de documentar isso, né? Eu acho que é isso, assim, documentar as existências que vieram, sabe? E teve uma galera que não abaixou a cabeça, sabe? Teve uma galera que não viu a perversidade do Estado, viu tudo que estava acontecendo, né? Todas as crises e não abaixou a cabeça, sabe? Lutou e resistiu, né? Então, acho que é para essa galera ter a noção de que teve um pessoal que batalhou duro, sabe? Para que se garantisse minimamente, né, os direitos que deveriam ser garantidos, né, já. Então, eu acho que é mais nisso, assim, eu acho que é para documentar mesmo, sabe, a resistência, né? Como a gente sempre faz, né? A gente sempre vai, né, documentando, né, isso, né? E para ficar como um registro histórico, né? É um documento muito importante de resistência para as pessoas olharem e falarem, poxa, teve uma galera que lá atrás batalhou muito, né, para conquistar diversos direitos, né, e batalhou muito para que não se tivesse perca de direitos, né, nesse momento, né, nesse período, né. Então teve essa galera que lutou, né, praticamente, né. Então acho importante por isso, assim, né. É um documento de resistência, de luta nossa, assim. Yuri, queria agradecer, né, muito em nome da Sara e do Kaiowá, né, da equipe aqui do projeto, por essa entrevista, e queria te perguntar se mantém autorização para o uso dela, para o projeto, e também do uso da imagem. Pode manter, de acordo. Ok.
Eu que agradeço, viu? A pesquisa, a entrevista, eu acho que é importantíssimo documentar mesmo. E é isso. Vamos para a luta, pessoal. Com certeza, Yuri. Acho que podemos agora encerrar a gravação. Só mais uma questão, Guinter, eu não sei se... Yuri, tu gostaria de nos enviar algum outro registro que a gente possa estar colocando junto com essa documentação que está sendo gerada, assim, né, como fotos, vídeos, algum material que tenha a ver com o teu cotidiano na pandemia? Posso. Eu posso procurar algumas coisas aqui, pesquisar algumas fotos, vídeos, sim, e enviar para vocês, sim. Tem total disponibilidade. Certo. Então é isso, agradecer. Beleza. Obrigada, Yuri, e De nada, força pessoal. aí. Vou encerrar a gravação, então. Tá? Muita força. Aí. Beijo, pessoal.